Fala galera, como conversado então no último vídeo, estamos agora dando início a uma nova prova. Essa prova é a prova da Petrobras que foi aplicada em 2018 pela Sesgran Rio para engenheiro de equipamentos júnior, né, da área elétrica, e a gente vai estar desenvolvendo paralelamente duas provas, essa de engenharia e uma prova para técnico de manutenção elétrica, tá, pessoal? E para quem chegou novo aqui, tá? Estamos desenvolvendo um projeto no canal. Esse projeto tem a ver com a resolução de questões da área específica, tá? No canal, assim, a gente tenta lutar aí para ter vídeo todos os 5 dias úteis da semana, né? Todo dia útil, mas às vezes não consigo. Mas a gente vai trabalhar em 3 a 5 vídeos por semana aí, e a gente vai estar desenvolvendo paralelamente essas duas provas aí, tá? Então vamos lá para a questão. Primeira questão dessa nossa prova, questão de número 21, ela nos diz o seguinte: a figura abaixo ilustra um aparato usado para medir a carga elétrica de uma esfera. Nesse sentido, a esfera carregada positivamente é posicionada em uma rampa feita de material isolante. Deixa eu grifar aqui, né? Feita de material isolante. E a tensão da fonte VE é ajustada de modo a manter a esfera em repouso, conforme ilustra na figura. Essa fonte de tensão é aplicada entre as duas placas, entre as duas chapas metálicas condutoras, grandes o suficiente para fazer com que o campo elétrico no seu interior seja considerado uniforme, tá? Então, quando ele fala que esse campo aqui, ó, é considerado uniforme, ele nos ajuda bastante, tá? Porque aí a gente não vai ter que fazer aquele cálculo de contribuição, um determinado posicionamento da carga, tá? Que tornaria a questão bem mais complexa. Mas essa aqui, de certa forma, é uma questão bem simples, né? O que nós vemos aqui? Essa esfera, ela tem uma massa, vamos terminar de ler o enunciado aqui, né? Em um determinado procedimento de medida, foi utilizada uma esfera com massa igual a 20 gramas, e o ponto de equilíbrio foi atingido ajustando-se a tensão na fonte VE igual a 10.000 volts. Considerando-se a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, concluiu-se que a carga elétrica da esfera em microcoulombs é igual a. Então vamos lá. Temos uma esfera, essa esfera tem uma massa, como nos foi dito aqui, ó, uma massa de 20 gramas, ou seja, ela tem uma massa igual a 0,02 quilogramas. Nós temos essa massa, temos uma rampa que é 45 graus, temos a fonte de tensão que nesse caso aqui ela vai ter 10.000 volts, 2, 3, 10.000 volts, e temos as placas paralelas aqui, as duas chapas paralelas aqui, e aí nós temos ela carregada positivamente. Essa polaridade positiva ela vai repelir essa carga, enquanto essa chapa com polaridade negativa ela vai atrair essa nossa carga, essa nossa esfera carregada, né? E o que acontece é o seguinte: o que vai contribuir para a movimentação dessa carga, né? Isso aqui vai estar repelindo, outra vai estar puxando com tudo. Existe uma componente que vai ter a contribuição, que é uma componente a 45 graus. Essa componente aqui, né? Ela vai ser a componente que vai fazer a contribuição para o movimento dessa esfera. Por outro lado, nós temos aqui também a força G, né? Nós temos aqui a aceleração da gravidade, nós temos, desculpa, a força peso, né? Nós temos aqui a força peso, e qual componente da força peso vai contribuir para a movimentação dessa nossa esfera carregada? Essa componente aqui a 45 graus, tá? Então eu vou colocar aqui força peso a 45 graus. Então ela vai ser a componente que vai contribuir para a movimentação dessa nossa esfera. Dito isso, como o problema ele afirma que essa esfera ela chegou ao ponto de equilíbrio, tá? Ou seja, ela não está movimentando, isso significa dizer que a componente que contribui para a movimentação vinda da força elétrica, cadê aqui de azul, né?
vindo dessa parte aqui, que vai ser a força elétrica, ela será igual à componente da força peso. Ou seja, as duas forças são iguais. A força elétrica, ela vai ser igual à força peso. Então vamos lá, então. Vamos desenvolver primeiro aqui essa força peso, tá? A força peso aqui é o seguinte: força peso a 45 graus, né? Ela vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade, que é a força G, vezes a componente 45 graus. A gente vai calcular aqui o cosseno de 45 graus. Então, essa força peso, ela será igual a massa 0,02 vezes a aceleração, que é 10, vezes o cosseno de 45, que nesse caso aqui é raiz de 2 sobre 2. Só desenhar a musiquinha, fazer a tabela trigonométrica, que a gente consegue obter esses valores de seno e cosseno. Tá? Então, quanto que vai ser a nossa força-peso? A nossa componente de força-peso a 45 graus, ele vai ser 0,2 vezes raiz de 2 sobre 2 newtons, tá? Força-peso, ela é expressa em newtons. Vamos calcular agora a nossa força elétrica. A nossa força elétrica em componente de 45 graus, força elétrica, ela será igual à nossa carga vezes o campo elétrico. Porém, o campo elétrico ele não nos é fornecido. O que nos é fornecido é a tensão da fonte, aqui o potencial entre essas placas paralelas, mas também nos é fornecido a distância dessas placas paralelas que está aqui, ó, é 20 centímetros. Então vamos calcular aqui num local separado. A gente sabe então que esse campo elétrico ele vai ser igual à nossa tensão, tensão VE, dividido para a distância entre as placas, né? O potencial aplicado nas placas dividido para a distância. Então, isso aqui é igual a 10.000 dividido para 20 centímetros, né? Em metros, 0,2. Isso aqui vai ser igual a 10 vezes 10 a terceira, dividido para 2 vezes 10 a menos 1, né? Aqui no caso a gente colocou uma vírgula, ficou 10 a menos 1. Então esse nosso campo elétrico, ele será igual a 10, vamos lá calcular logo, né? Então 10 dividido para 2 vai ser igual a 5, vezes 10, 3 mais 1 elevado a 4. Então a gente tem esse valor aqui, que isso aqui é igual a 50.000, né, pessoal? 50.000 volts por metro. A unidade de medida do campo elétrico é volt por metro. Mas, para termos de cálculo, a gente vai utilizar a expressão em notação de potência de 10, tá? Vamos lá, então. Então, a nossa força elétrica, vamos voltar a calcular aqui a força elétrica. Nossa força elétrica, ela vai ser igual a carga vezes, e aqui tem uma componente, tá? Perdão, aqui tem a nossa componente, que é o cosseno de 45 graus, tá? Que é o que vai contribuir para o movimento da esfera. Então, nós temos aqui a nossa carga, vezes o campo elétrico, que nós chegamos a 5 vezes 10 elevado à quarta, vezes raiz de 2 sobre 2, né? Como é 45 graus, o cosseno é exatamente o mesmo da força-peso. Então, quanto que vai dar isso aqui? Acho que a gente chegou no valor, né? E o que precisamos fazer agora? Nós vamos igualar essas expressões, tá? Então, nós temos aqui que a força peso a 45 graus, ela vai ser igual à nossa força elétrica, ou seja, as suas componentes a 45 graus. Precisamos igualar esses termos. Então, temos aqui a força peso e temos aqui a força elétrica. Força peso. A força peso será igual a 0,2 vezes raiz de 2 sobre 2. Isso vai ser igual à força elétrica, que é a nossa carga, vezes 5 vezes 10 elevado à quarta, vezes raiz de 2 sobre 2. Opa, deu uma travada aqui, mas voltou. Vamos lá então. Como em ambos os lados nós temos esse termo aqui, ó, que multiplica tudo, que é raiz de 2 sobre 2, a gente consegue cancelar esses termos, né? E aí o que que nos sobra? Nos sobra 0,2 é igual a Q vezes 5 vezes 10 a quarta, tá? Então vamos deslocar aqui para cima. Então nós vamos isolar nossa carga Q,
e aí vai sobrar 0,2 dividido por 5 vezes 10 elevado à quarta, né? Então a nossa carga aqui em coulombs, ela vai ser igual a 0,2 dividido por 5 vezes 10 à quarta. Então a nossa carga, ela será 0,2, a gente pode expressar como 2 vezes 10 a menos 1. Então, a gente tem aqui 2 dividido por 5 vezes 10 menos 1 menos 4. Então, mais uma vez deslocando para cima, a nossa carga, 2 dividido para 5 vai ser 0,4, 0,4 vezes 10 a menos 5. Então, isso aqui pode ser expresso como Q é igual a 4 vezes 10 a menos 6, tá? Desloquei um para a direita, adicionei mais um número ao expoente aí, ficando mais negativo. Então, a nossa carga aqui, identificamos que a nossa carga é igual a 4 microcoulombs, né? Então, identificamos aí, conseguimos alcançar o resultado final. E nesse caso aqui, a alternativa letra C, tá? Letra C, 4 microcoulombs. Vamos lá para o gabarito, questão 21. Questão 21, alternativa letra C. Pessoal, eita, a questão ficou um pouquinho longa, pessoal, mas como eu tive que apresentar aí o projeto para possíveis novos espectadores do canal, aí, novos estudantes que queiram estudar pelo canal também, pessoal. Obrigado por acompanhar até aqui, tá? Peço que você deixe o seu gostei, se inscreva no canal se você gostou do conteúdo, gostou do vídeo e quer receber outras questões, então ative também as notificações. Deixe seu comentário, o que que você achou da questão, o que que você achou dessa nossa nova prova que nós estamos desenvolvendo. Bons estudos e até a próxima questão.